Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma blusa rendada usando a linha Íris Supremo da Enovelar em fio duplo, agulha Clover 2,25 mm. Para as meninas que me perguntam sobre a agulha Clover, você encontra na bigarts.com. Para a base da nossa blusa, faremos um total de 150 correntes. Você poderá fazer maior ou menor. Basta mudar este número de correntes. Vai sobrar ao final um pouquinho de correntes onde vamos cortar. Desta maneira você poderá fazer a qualquer tamanho de peça, para qualquer pessoa. Nós vamos trabalhar ela fazendo as 150 correntes para iniciar. A minha primeira parte já está pronta, então eu vou fazer aqui com vocês uma amostra. É normal, você vai fazer maior, mas nós vamos seguir com uma pequena amostra nesta primeira parte. Feito as suas 150 correntes, você vai fazer, ó, 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar. Laço. Aqui você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, introduza a agulha e faça um ponto alto, ficando então com um pequeno Vzinho. 1, 2, 3 correntes, conto a seguinte, ó. Seguinte corrente, 1, 2, 3. E na quarta corrente, introduza a agulha, faça um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. Conte 1, 2, 3, na quarta corrente, um ponto alto. Nesse Vzinho você vai fazer 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Ele fica mais aberto. 1, 2, 3 correntes, conte 1, 2, 3 na quarta corrente da base, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. 3 pontos seguidos. 1, 2, 3 correntes, laço. 1, 2, 3 na quarta corrente, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço e no mesmo lugar outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, 1, 2, 3 na quarta corrente da base, um ponto baixo, 2, 3. Você vai seguir assim até o final, montando um total para a nossa blusa de 15 Vzinhos, contando desde este primeiro do cantinho, ó, 1, 2, 3. Aí, o último, você vai fazer as 3 correntes, laçar a agulha, contar 1, 2, 3, na quarta corrente, um ponto, uma corrente e no mesmo lugar outro ponto. No seu também irá sobrar algumas correntes, a gente vai cortar depois. Então, o Vzinho inicial e o Vzinho final só tem uma corrente no meio. O restante tem 3 correntes. Você vai fazer um total de 15.
Para voltar, você vai fazer sobre o primeiro ponto alto, ó, do vizinho, um ponto baixo, uma, duas correntes, laço e agulha. Dentro do vizinho, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, somente isto. Uma, duas, três correntes, pulo o primeiro ponto baixo, no ponto baixo seguinte, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, laço, dentro do vizinho seguinte, aqui nós vamos fazer 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma, duas, três correntes, prendo no pontinho central, fazendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, laço. No próximo, você vai repetir 7 pontos altos, como fizemos no primeiro. E seguir trabalhando desta maneira até o final da sua base. 2, 4, 5, 6, 7. Uma, duas, três correntes. No ponto central, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntes, laço. Chegando ao final, o último vizinho, dentro dele, um ponto alto, dois, três pontos altos, laço. Aqui, ó, nós temos uma, duas, e na terceira corrente introduzo a agulha e faça um ponto alto. Temos 4 pontos no início e 4 no final. Viro a peça, faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Fizemos um ponto baixo para cada ponto alto da base. Uma, duas, três, 4, 5 correntes. Sobre o primeiro ponto do grupo à frente, ó, vamos repetir um ponto baixo para cada ponto alto. Então, você vai ter um total de 7 pontos baixos. 7 pontos baixos. Uma, duas, três, 4, 5 correntes. No próximo, repetindo. Aqui nós já estamos fazendo a base para o próximo desenho. Vai trabalhar desta maneira até chegar ao final. Chegamos ao final, já repeti as 5 correntes. E aqui nós vamos fazer, ó, um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. Viro a peça, uma corrente sobre o primeiro ponto baixo, um ponto. Sobre o segundo, um ponto. Agora temos 2 pontos baixos. Uma, duas, três correntes, laço. Conte uma, duas. Na terceira corrente, introduzo a agulha. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laço. No mesmo lugar, outro ponto alto. Formando o Vzinho, esse mesmo Vzinho que nós temos aqui. Uma, duas, três correntes. Pule 1, 2 pontos. No terceiro, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui nós temos 3 pontos. Uma, duas, três correntes, laço. Conte uma, duas. Na terceira corrente, um ponto. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto. Uma, duas, três correntes,
pule 1, 2, no terceiro, 1 ponto, 2, 3 pontos. Continue assim até o final da sua peça. Chegamos ao final, já trabalhei aqui as 3 correntes, ó. Pule 1, 2, no terceiro ponto, 1 ponto baixo, e no último, 1 ponto baixo. Iniciamos com os 2 pontos e finalizamos também. Viro a peça, uma corrente, no primeiro ponto, 1 ponto baixo apenas. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. Dentro do vizinho, nós vamos fazer aqui 7 pontos altos, como nós fizemos lá no primeiro. Ó, 4, 5, 6, 7 pontos. Ó, exatamente como fizemos aqui. 1, 2, 3 correntes. No pontinho central, prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço dentro do vizinho. Você vai repetir 7 pontos altos, trabalhar desta maneira até o final. Chegamos ao final, vamos trabalhar as 3 correntes e no último ponto baixo, ó, faça um ponto baixo. Para finalizar, viro a peça, sobre esse ponto baixo introduzo a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes para subir, 1, 2 para virar. No primeiro ponto alto, prenda com um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e vamos repetir 7 pontos, sendo um para cada ponto da base. Feito 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ó, vamos lá para o próximo. Um ponto, 2 e continue fazendo desta maneira até o final. Chegamos ao final, faça 1, 2 correntes, lace a agulha, no ponto baixo do início da carreira anterior, introduza a agulha e faça um ponto alto. Vire a peça, uma corrente, 2, 3, uma para virar, laço sobre esse ponto alto, um ponto alto, formando aqui o Vzinho, como nós fizemos aqui no início. 1, 2, 3 correntes. Aqui você vai contar 1, 2 no terceiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. Temos 3 pontos seguidos. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. 1, 2 na terceira corrente, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, conte 1, 2 no terceiro ponto, um ponto no próximo, 2 no próximo, 3. 1, 2, 3 correntes e continue trabalhando desta maneira até o final. Chegamos ao final, faça 1, 2 correntes, 3 correntes, lace, conte 1, 2 na terceira corrente da base, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto alto, formando o Vzinho, igual temos lá no início. Viro sobre este último ponto alto do Vzinho, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço dentro do Vzinho, você vai repetir 1, 2, 3 pontos, 1, 2, 3 correntes,
Observem, um ponto baixo e no próximo prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço. Dentro do vizinho seguinte, você vai fazer aqui 7 pontos, como fizemos nos outros, ó, na carreira anterior. 4, 5, 6, 7 pontos. 1, 2, 3 correntes. No ponto baixo central, prendo com ponto baixo, 3 correntes, laço e no próximo vamos repetir da mesma maneira. Nós vamos trabalhar desta forma até o final, sempre assim. Chegamos ao final, já trabalhei a alça com as 3 correntes, laço dentro do último vizinho, um ponto alto, 2, 3 pontos, laço, conte 1, 2, na terceira corrente do vizinho da base, o quarto ponto, viro uma corrente, no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e no próximo, um ponto, 4 pontos, um para cada ponto da base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Lá na frente, começo novamente, ó. 1, 2, 3, continue. Aqui nós temos 7 pontos. Você vai fazer isto até o final novamente. Chegamos ao final, aqui nós vamos repetir, ó, depois da alça de correntes, os 4 pontos baixos, como nós fizemos no início. Está pronta a primeira parte da nossa blusa, formada por 3 sequências de desenho. Observem como ficou, temos 1, 2, 3 grupos de desenhos. Agora, sobre isto aqui, nós vamos fazer outro ponto. Para iniciar, sobre o ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo, 1, 2 correntes para subir, ficando com 3. Representa o primeiro ponto. 1, 2 para virar. Laço, conte 1, 2. No terceiro ponto da base, que é o último ponto baixo, um ponto alto. 1, 2 correntes. Laço, pulo 1, 2 na terceira corrente da alça, um ponto alto. 1, 2, laço. No primeiro ponto baixo, um ponto alto. 1, 2, laço. Pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto. 1, 2, laço. Pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto. 1, 2, laço. Pule uma corrente, 2. Na terceira corrente, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço. E vou repetir, trabalhando desta maneira até o final. 1, 2, no terceiro, um ponto. Chegamos ao final. 1, 2 correntes, laço, pule 1, 2 e no último ponto, um ponto alto. Viro a peça, sobre este ponto alto, um ponto baixo, 1, 2 correntes. 1, 2 para virar, laço. No ponto alto seguinte, um ponto alto. 1, 2, laço. No próximo, um ponto alto. 1, 2, laço. No próximo, repetindo um ponto alto. E vamos continuar. Vamos fazer nesta parte um total de 4 carreiras. Sempre assim, como eu estou mostrando. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Trabalhe assim até o final e faça mais 2.
Trabalhamos na sequência um total de 4 carreiras, agora nós vamos voltar para o desenho inicial. Para iniciar, você vai fazer 1, 2, 3 correntes para subir, 1 para virar, laço, no ponto alto, um ponto alto, formando o Vzinho. 1, 2, 3 correntes. Observem o detalhe, o ponto alto que está na alça. Nós temos ele, então você vai pular este ponto e dentro deste espaço fazer um ponto baixo, prendendo esta alça. Sobre este ponto alto, um ponto baixo e depois dele outro ponto. Ó, o ponto que está na alça. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha. Agora nós vamos para o ponto que está sobre o grupo, ó. Sobre este ponto, você vai fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, ó, o ponto novamente que está na alça. Então, antes dele, um ponto baixo. Sobre o ponto, um ponto baixo e depois dele, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço, sobre o ponto que está sobre o grupo da carreira anterior. 1, 2, 3 correntes, laço, no mesmo lugar, outro ponto. Nós vamos trabalhar desta maneira até o final, fazendo a carreira base, como nós temos aqui, ó, na primeira carreira da nossa peça. Chegamos ao final. 1, 2, 3 correntes, laço. Aqui você vai contar 1, 2 e na terceira corrente introduz a agulha, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto, formando o Vzinho. Viro. Sobre esse último ponto alto, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. Dentro do Vzinho já vamos iniciar novamente, ó, os 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e no ponto central prenda. 1, 2, 3 correntes, laço dentro do Vzinho à frente, os 7 pontos. Agora você vai sempre repetir esta sequência de desenhos que eu estou mostrando. Isso aqui é exatamente o que nós já fizemos aqui nesta primeira etapa. Ó, você vai repetir os 3 grupos, que são a sequência aqui, da mesma maneira, e após você já vai fazer o telado, até obtermos o comprimento da nossa peça. Eu vou mostrar na sequência a minha pronta para você ver o que precisa ser feito. Antes de iniciarmos a cava da nossa blusa, você vai fazer, ó, uma sequência, 2, 3, 4, com os grupos e 1, 2, 3. O início do quarto nós já vamos fazer juntas, onde vamos trabalhar as reduções para a cava. Então, isso aqui é tudo retinho, você vai fazer esta sequência, um total de 1, 2, 3, 4 de grupinhos, para iniciarmos a nossa cava. Trabalhamos aqui a formação de 1, 2, 3, 4 sequências. E aqui nós iniciamos a primeira carreira dos quadradinhos, onde temos os espaços. Isso vai facilitar a redução para a cava. Então, nós vamos começar a partir da segunda carreira, onde temos a sequência aqui, fazendo já o início da redução. Nós vamos iniciar aqui caminhando em pontos baixíssimos até chegar sobre o terceiro ponto, ó, 1, 2, 3. Então, vamos fazer para cada corrente que você tem um ponto baixíssimo. Um ponto sobre o ponto,
vai ficando assim. Um ponto sobre a corrente, sobre a outra corrente, sobre o ponto novamente. Observe. 1, 2, 3. Agora você vai fazer 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Já introduzo a agulha no ponto seguinte. Um ponto alto, 2 correntes. E agora vamos trabalhar normal, até restarem os 4 pontos lá para o final, pra gente fechar junto a carreira. Chegamos ao final da carreira, você tem 1, 2, 3, 4 pontos, então você vai laçar a agulha, após ter feito as 2 correntes, neste ponto, um ponto sem fechar, laço, lá no próximo, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo. Ó, você está sobre o terceiro ponto de novo, ó, 1, 2, 3, como você tem aqui no início. 1, 2, 3, e aqui os 2 pontinhos que são fechados juntos, ó, sem as correntes. Agora, para voltar, vou mostrar para você. Para voltar, aqui sobre este ponto que nós fechamos juntos, um ponto baixo que é contado como uma corrente, 2, 3, laço e agulha, já vai colocar a agulha no ponto seguinte, ó, pulando as correntes e fazer um ponto alto. Agora você vai fazer 2 correntes e dar sequência normal, trabalhando até chegar aos 2 pontos lá do final, onde faremos de novo a redução. Chegamos aqui aos 2 pontos, ó, um ponto inteiro e aqui o ponto que foi reduzido na carreira anterior. Então, já trabalhei as 2 correntes sobre este ponto. Um ponto sem fechar e sobre o ponto seguinte, outro ponto sem fechar. Passo por dentro de tudo. Viro a peça sobre os pontos reduzidos, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, já vou lá para frente e faço ponto alto, 2 correntes e continuo até chegar aos 2 pontos lá do final. Observem como está ficando. Chegamos ao final, temos 1, 2 pontos, então laço, já trabalhei aqui as 2 correntes, faço um ponto sem fechar, laço, sobre o último ponto, ó, outro ponto sem fechar, passo por dentro de tudo. Nós trabalhamos aqui a redução para a nossa cava. Observe, na parte onde nós temos o telado, foi feita a redução da cava. A partir deste ponto, na sequência que nós vamos trabalhar os grupinhos, já vamos seguir normal, sem reduções. Nós vamos iniciar aqui juntas, vou passar para você a quantidade de pontos que você vai fazer de carreiras do total, para a gente fazer a parte correspondente ao ombro, juntas novamente. Então, vamos iniciar aqui. Para iniciar, você vai fazer 1, 2, 3 correntes para subir, 1 corrente para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto, formando aqui este Vzinho, ó, do início. Então, você vai fazer 1, 2, 3 correntes sobre, ó, a lateral deste mesmo ponto, um ponto baixo. Aqui, sobre o ponto, um ponto baixo e a frente dele, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço, sobre o ponto seguinte, ó, para iniciar, que está sobre o grupinho da carreira anterior, um ponto, 1, 2, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, na lateral deste ponto, ó, um ponto baixo, sobre ele um ponto, à frente dele outro ponto. Estamos iniciando aqui
a parte onde temos os grupinhos. Nós iniciamos aqui sem reduções a parte onde nós temos isso aqui, ó, esta sequência de pontos. Você vai trabalhar normal, como nós fizemos na primeira parte da nossa blusa. Vai fazer esta sequência com os 3 grupos. A próxima, você vai fazer o telado com apenas 3 carreiras, 1, 2, 3, e vai novamente iniciar este aqui, onde você vai fazer apenas 1, 2. Na terceira, nós já vamos iniciar a parte onde fazemos o ombro. Então, nós vamos fazer para a sequência, observe. Este que nós iniciamos inteiro, com as 3 sequências de grupos, um telado com apenas 3 carreiras e novamente esta sequência de grupos fazendo 1, 2 apenas. No terceiro já é o ombro, onde faremos juntas. Para facilitar a compreensão, eu estou mostrando na minha parte que já está pronta. Ó, aqui nós temos a redução da cava, aqui nós temos o desenho que nós iniciamos na outra parte juntas, ó, trabalhado normal, sem reduções e com 3 sequências de grupos. Um telado com apenas 1, 2, 3 carreiras e novamente iniciamos o desenho, ó, com 1, 2 sequências inteiras, ó, 1, 2. E no terceiro nós já vamos ter a parte do ombro, que faremos juntas. Ela é menor, para quando você for usar a sua blusa, a gola canoa não ficar incomodando. Mostrando para você o que nós fizemos após a redução da cava. Nós iniciamos isso aqui, trabalhei uma sequência inteira, aqui 3 carreiras de telado e mais uma sequência de grupinhos com 2 grupinhos apenas. O próximo nós faremos juntas agora, que é a parte somente do ombro. Observem como faremos. Você tem aqui o ponto inicial, que conta como a primeira alça, segunda, terceira. Na quarta alça, coloque um marcador. É aqui que vamos parar. Então, nós vamos iniciar a carreira e trabalhar até aqui. Vamos iniciar fazendo normal, 3 correntes para subir, 1 para virar. Sobre este ponto, um ponto alto, formando o Vzinho. 1, 2, 3 correntes, conte 1, 2, no terceiro ponto, um ponto baixo, no próximo, segundo, no próximo, terceiro. 1, 2, 3 correntes, laço, pule 1, 2 no terceiro, um ponto alto, 3 correntes e outro ponto alto. Vamos dar sequência, trabalhando até chegarmos ao ponto delimitado. Na alça delimitada, ó, laço, na terceira corrente, um ponto alto, uma corrente apenas, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós vamos virar e voltar somente sobre o que nós temos. Para voltar é normal, um ponto baixo sobre o último ponto, 1, 2 correntes. Dentro do Vzinho, um ponto, 2, 3. Igual na lateral da nossa peça. 3 correntes, no ponto central prendo, 1, 2, 3 correntes, laço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Trabalhe até o fim. Chegamos ao final, ó, dentro do Vzinho, nós vamos repetir 1, 2,
3. E o quarto ponto, você vai introduzir a agulha na corrente e fazer desta maneira. Viro a peça, uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo repetindo, como nós fizemos em toda a nossa peça, você vai somente voltar 2, 3, 4, 5 correntes, no ponto à frente, começo tudo de novo. Chegando ao final, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui, observem como ficou. Para fazer do outro lado, a mesma coisa. Já coloquei o marcador aqui na quarta alça. A única diferença é que você vai iniciar aqui, de dentro para fora. Então, você introduz a agulha dentro da terceira corrente aqui, puxa o fio e começa a trabalhar no mesmo sentido, para que fique certinha a sua peça. Agora, meninas, olha, nós vamos costurar as laterais, unindo a frente e as costas. Então, eu vou considerar o direito da minha peça esta primeira carreira. Você vai fazer isso para as duas partes. Então, este é o direito. Então, nós vamos colocar assim, ó, direito com direito e costurar no avesso. Para iniciar esta costura, você tem aqui o cantinho, que é um Vzinho. Introduz a agulha na base deste Vzinho, de um lado e do outro. Com cuidado para ficar certinho. Puxe o fio. Aqui nós vamos prender, ó. Prendi com uma corrente, 2, 3. Agora, dentro deste mesmo Vzinho, prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Tomem bastante cuidado para não pegar ponto errado, de um lado e do outro. Prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes lá na frente, de um lado e do outro. Se você quiser usar marcadores e prender um lado e ao outro para ir facilitando na costura, também pode. Mas se você for assim como eu estou mostrando, não vai ter problema. Só pegar o pontinho certinho de um lado e do outro, que elas são exatamente iguais. 3, ó, dentro do Vzinho, de um lado e do outro. E desta maneira, nós vamos trabalhando até chegar aqui, ó, neste cantinho, neste ponto. Trabalhamos a costura, ó, observem como vai ficar o avesso e o direito da nossa peça. Essa linha aqui de baixo eu vou cortar. Ó, observem como fica a costura, pontinho com pontinho, bem certinho. Faça a mesma coisa para o outro lado. Agora, nós vamos fazer a mesma costura para os ombros. Os ombros nós vamos fechar da seguinte maneira, ó, cantinho com cantinho. E aqui nós vamos fazer uma carreira em pontos baixos, porque nós temos uma base em pontos baixos, ó, no mesmo ponto, um ponto, já vou para o próximo, mantendo o ponto certinho, sobre cada ponto, um ponto baixo. Prendemos todos os pontos. 1, 2 correntes, ó, aqui nós temos a alça, aí você prende com um ponto baixo, 1, 2 correntes, e aqui, ó, no primeiro ponto de um lado e no primeiro do outro. Aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto. Onde temos ponto baixo, você vai fazer ponto baixo, prendendo os dois lados. Ó. E repetir até chegar ao fim. Ó.
Trabalhamos a costura da lateral e do ombro. Observem que a cava agora já está definida. Deixa eu mostrar para você como ficou o ombro. Observe o fechamento do ombro direito dele e seguido pelo direito da lateral. Aqui depois nós vamos costurar a nossa manga nesta abertura. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Nós vamos iniciar a manga da nossa blusa, fazendo para a base 91 correntes, desta maneira. Não faça as correntes iniciais muito justas, para não ficar deformada depois. Se você tiver a corrente muito apertada, faça elas com agulha mais grossa, que facilita, para que ela não fique repuxando. Ela tem que ficar soltinha, retinha com os pontos. Se ficar menor, tá errado. Feito 91 correntes, e nós vamos iniciar o ponto da nossa blusa. 3 correntes para subir, uma para virar, laço. Aqui na quinta corrente, ó, um ponto alto. Fizemos o primeiro Vzinho. 1, 2, 3 correntes. Pule 1, 2, 3. Na quarta corrente, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço, pule 1, 2, 3. No quarto pontinho, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo na base, 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto. E vamos repetir isto até o final. Chegamos ao final, nós temos aqui 4 correntes. Já fiz as 3 correntes para a alça. E na última corrente, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Viro sobre este ponto alto, um ponto baixo que é contado como uma corrente, 2, 3, laço, dentro do espaço onde temos o Vzinho, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Ficamos com 4 pontos no início, 1, 2, 3 correntes. Pule o primeiro ponto baixo, no segundo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, e aqui nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Começamos aqui a base para a nossa manga, vamos seguir com este ponto, fazendo um total de 4 sequências de desenhos. Chegamos ao final, já trabalhei a alça com as 3 correntes, laço, agulha. Pule 1, 2, 3, na quarta e última corrente, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto, ficando com um Vzinho. Viro e vamos voltar. Sobre este último ponto feito, um ponto baixo que é contado como uma corrente. 2, 3, laço, dentro do Vzinho, um ponto alto, no mesmo lugar, o segundo, no mesmo lugar, o terceiro ponto. Ficamos aqui com 4 pontos iniciais. 1, 2, 3 correntes, pule o primeiro ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, prendendo. 1, 2, 3 correntes, laço. Dentro do V,
você vai fazer 7 pontos altos, que é o mesmo ponto que nós usamos para o corpo da nossa blusa. Aqui nós temos uma sequência de 4 desenhos para a manga. Vou mostrar a minha manga pronta para você entender. E você vai seguir trabalhando até o final. Ó, 7 pontos, 3 correntes, prendo na corrente central e repetindo 3 correntes e novamente 7 pontos. Esse ponto é bem tranquilo, bem gostoso de fazer. Nós vamos fazer para a nossa manga, observem, a sequência de pontos inteiros, 1, 2, 3, para depois iniciarmos a redução. Isso vamos fazer juntas. Esta parte, como nós já trabalhamos a blusa inteira, não há necessidade de fazermos juntas esta primeira etapa. Então, nós iniciamos juntas a manga, você vai dar sequência trabalhando esta primeira etapa sozinha, para depois seguirmos juntas com as reduções. Nós trabalhamos aqui os 3 desenhos inteiros. Agora nós já vamos iniciar as reduções, mas nesta primeira carreira você vai fazer uma corrente, no primeiro um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço, agulha, pule 1, 2 na terceira corrente, um ponto alto, 1, 2 correntes no mesmo lugar, outro ponto alto, 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2 no terceiro, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo repetindo. Nós vamos seguir normal agora, até você chegar a esta alça. Quando você chegar aqui sobre este grupo, nós vamos fazer aqui juntas, o finalzinho da carreira. Chegamos à última alça, aqui eu já trabalhei as 3 correntes, você vai laçar a agulha, 1, 2, na terceira corrente, um ponto alto, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto sem fechar, laço de novo, pule o primeiro ponto e no ponto seguinte, um ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo. Então, o final você vai fazer desse jeito. Chegamos à última alça. Trabalhei aqui as 3 correntes, laço, agulha, 1, 2 na terceira corrente, um ponto alto, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto sem fechar, laço, pule o primeiro ponto no segundo, um ponto alto sem fechar, laço, passo por dentro de todos. Nós vamos ficar desta maneira. No final, viro a peça. Para voltar sobre o ponto reduzido, um ponto baixo que é contado como uma corrente, 2, 3, laço, dentro do V, um ponto alto, 2, 3 pontos, 1, 2, 3 correntes, no pontinho central prendo, 1, 2, 3 correntes, laço, dentro do V, 7 pontos, somente no início, ó, que nós começamos com 4 pontos, como aqui, ó, nesta carreira. E o restante aqui é normal, até você chegar ao final, antes do último Vzinho, que é pra gente fazer juntas. 7 pontos. 1, 2, 3, prendo no ponto central e continue trabalhando normal até o fim. Chegamos ao final, laço e agulha. Dentro do Vzinho, ó, nós vamos fazer os 3 pontos, 2, 3. E sobre o ponto do cantinho, ó, introduzo a agulha e faça o 4º ponto.
Viramos a peça e vamos voltar. Faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo ponto baixo, e vamos repetir. Nesta carreira nós vamos trabalhar normal, ó. 4 pontos baixos, 5 correntes e ponto sobre ponto novamente. Siga até o final. Trabalhamos até o final, vamos voltar. Para voltar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, uma, 2 correntes, laço, agulha. Pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. Vai ficar assim, ó, bem juntinho. Uma, 2 correntes, lace, pule 1, 2, na terceira corrente, um ponto alto, 1, 2, laço, pule 1, 2, no terceiro, um ponto alto, e continua até chegarmos ao grupinho lá do final, para fazermos juntas. Chegamos ao final, já trabalhei aqui as 2 correntes, laço, agulha, no primeiro ponto, um ponto sem fechar, laço, pule 1, 2, e no terceiro, outro ponto sem fechar, lace, passe por dentro, viro a peça. Sobre os pontos que fechamos juntos, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, já vou para o ponto à frente, ó, um ponto alto, 1, 2 correntes e continuo trabalhando normal agora até chegarmos lá ao quadradinho do final. Chegamos ao final, aqui você tem o último quadradinho, ó. Esse aqui é o ponto que já foi reduzido, então você conta esse quadradinho aqui. Fiz as 2 correntes, aqui você vai fazer um ponto sem fechar, laço, sobre o último, um ponto sem fechar, laço, passo por dentro. Para voltar, sobre o último ponto, ó, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, já no ponto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes e ponto sobre ponto. Trabalhe assim até o último quadradinho. Chegamos ao final, ao último quadradinho, aqui é o quadradinho que foi reduzido na carreira anterior. Fiz as 2 correntes sobre este ponto, um ponto sem fechar, sobre o ponto reduzido, outro ponto sem fechar. Passo por dentro, viro. Para voltar, ó, introduzo a agulha sobre o ponto reduzido, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço. Lá no ponto seguinte, ó, um ponto alto, 2 correntes e continuo. Você vai repetir esta carreira lá no final, como eu mostrei as outras, e fazer mais uma desta maneira. Nós vamos ficar com um total de 5 carreiras aqui. Trabalhamos aqui um total de 5 carreiras, agora nós vamos fazer a sequência do desenho. De onde você está, faça 1, 2, 3 correntes. Lá na frente, ó, na lateral do ponto, um ponto baixo. Sobre o ponto, um ponto baixo. À frente, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço. Sobre, ó, pule um ponto e no próximo, um ponto. 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar, outro ponto. E vamos seguir normal, 3 correntes, prendo na lateral com ponto baixo, sobre o ponto, à frente, 1, 2, 3 correntes, pule um ponto no próximo, repetindo o V. Nós vamos continuar desta maneira até chegarmos aos últimos espaços, onde faremos a mesma coisa aqui. Chegamos ao final, aqui você tem o ponto reduzido, então a lateral deste, um ponto baixo, sobre ele um ponto baixo e novamente um ponto. Laço, agulha, sobre o ponto reduzido, um ponto alto, desta maneira. Vire a peça. 1,
2, 3 correntes, laço, agulha. Pule um ponto baixo no próximo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço dentro do vizinho. Você vai trabalhar normal. 7 pontos altos e dar sequência à carreira. O final faremos juntas. Chegamos ao final. Aqui você vai fazer 1, 2, 3 correntes, laçar a agulha. Pule o primeiro no segundo ponto, um ponto sem fechar. Laço. Aqui nós temos as 3 correntes, ó, que representa o primeiro ponto. Na terceira corrente, você vai fazer outro ponto sem fechar. Passe por dentro e vire a peça. Para iniciar, faça 1, 2, 3 correntes. Prendo lá na frente, ó, sobre o primeiro ponto do grupo, com um ponto baixo, e que nós vamos dar sequência à carreira. Trabalhando normal, até chegarmos ao último pontinho, onde eu vou mostrar como se faz. 1, 2, 3, 4, 5, e repetindo. Chegamos ao final, aqui tem o cantinho, então você vai laçar a agulha, neste cantinho, um ponto alto. Viro a peça. Para iniciar, observe de onde nós estamos. Você tem aqui o primeiro ponto, introduz a agulha no segundo, um ponto baixo. 1, 2 correntes. Pule um no próximo, um ponto, no próximo segundo, no próximo terceiro. 1, 2, 3 correntes. Pule 1, 2, na terceira corrente. Vamos iniciar um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2 no terceiro, repetindo os 3 pontos. Trabalhe normal até o final. Chegamos ao final, você vai laçar a agulha após os 3 pontos baixos e na última corrente, ó, do ponto da carreira anterior, um ponto alto. Vira a peça, faça uma corrente, pule este primeiro ponto, ó, que é o ponto da base, e já vamos para o ponto seguinte. Um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço, e dentro do vizinho, nós vamos trabalhar normal. 7 pontos altos, dar sequência à carreira até o último vizinho. Chegamos ao final, aqui você vai terminar laçando a agulha, pule um ponto, no próximo um ponto alto, desta maneira, vire a peça. Para voltar, desta maneira, sobre o primeiro ponto, introduz a agulha, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e vamos repetir, trabalhando assim a sequência normal até o último grupinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, no próximo, da mesma maneira. Trabalhamos até o final, agora nós vamos voltar. Para voltar sobre este último ponto, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Aqui nós vamos pular um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, 2, no próximo, 3 correntes. 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 correntes, lace, pule 1, 2, na terceira, um ponto alto, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. E continue.
3 correntes, pule 1, 2, um ponto baixo, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, no terceiro repetindo. Chegamos ao final, aqui você vai laçar a agulha e sobre o ponto que você tem na lateral de baixo, você vai fazer um ponto alto. Viro a peça. Para iniciar esta carreira, aqui você vai fazer sobre este ponto um ponto baixo, 1, 2 correntes. Lace a agulha, pule um ponto e no próximo um ponto alto. 1, 2 correntes, laço. Dentro do vizinho seguinte, você já vai trabalhar normal. E seguir a carreira até o fim, onde eu mostro para você o último ponto. Trabalhamos até o último vizinho, ó, que é o final da carreira, então você vai fazer 2 correntes, laçar a agulha. Pule um ponto no próximo, um ponto sem fechar, laço. Pule um ponto da corrente e na segunda corrente, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro de tudo, viro, faça uma corrente sobre este ponto, um ponto baixo, uma corrente. Sobre o ponto à frente, ó, do grupinho, você já vai iniciar e trabalhar a sequência normal até o final, fazendo a última carreira da nossa manga. Ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, e lá no grupinho seguinte é repetir. Chegando ao final, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui a nossa manga, você vai fazer a outra exatamente igual. Observem como fica. Se você quiser mais comprida a sua manga, esta parte que nós fizemos reta, basta você fazer maior. Agora, antes da costura, você vai achar o centro da sua manga. Nós temos na parte superior, ó, 3 grupos. Então, o grupo central, no quarto ponto dele, ó, primeiro, segundo, terceiro, no quarto ponto, coloque um marcador. Este é o ponto central da nossa manga. Mostrando para você, aqui eu tenho o avesso da minha manga e aqui eu tenho o direito da manga. Aqui eu tenho o avesso da minha blusa, então eu vou colocar o direito da minha blusa, da minha manga, lá para fora. Aqui eu tenho o centro da minha peça, que é a parte superior do ombro. Então aqui eu vou prender o meu marcador. Aqui eu tenho avesso com avesso. E o direito vai ficar para lá, para quando eu virar a minha peça, o direito vai estar certinho. Então, aqui nós vamos descer, ó, desta maneira. Aqui não tem ponto certo para encontrar, não. Aqui nós vamos descendo e vamos colocando o marcador. Pode colocar alfinete se você não tiver o marcador e prendendo, ó, isso aqui com isso, para facilitar a costura da nossa manga. Mostrando para você em detalhes, ó, prendi a manga aqui embaixo no cantinho, né, o ponto da costura, ó, e fomos marcando, colocando os prendedores. Fiz isso em toda a volta da cava, até chegar aqui o outro lado, o outro cantinho. Então, aqui eu vou tirar esse primeiro marcador para iniciar a costura. O fechamento a gente faz depois, quando chegar aqui de volta. Então, nós vamos sair aqui no cantinho, pegar o cantinho da nossa manga com o cantinho da nossa blusa. E aqui nós vamos puxar o fio. Lembre-se que esta costura é feita no avesso. Se você tiver mais facilidade em fazer esta costura à mão, com agulha de tapeceiro, pode ser feito também. Ó, vou prender este fio e fazer 1, 2 correntes. Ó,
Vou pular um pontinho no próximo, ponho a agulha de um lado e já pego o outro da cava e faço um ponto baixo. 1, 2. Já vou à frente, ó. A manga, como é mais delicadinho, então nós vamos fazer com apenas 2 correntes e um espaço menor, diferente da lateral, que nós fizemos 3 correntes. Aqui nós vamos fazer sempre 2. E vamos trabalhando, levando as 2 partes, ó, que nós prendemos. E prendendo com ponto baixo, 2 correntes, ó. E prendo. Vamos fazer isto em toda a volta da nossa manga. Quando chegar lá do outro lado, eu mostro pra você como ficou. Aqui nós vamos tirar o marcador, que facilita o trabalho. E prenda de um lado e do outro. Continue a volta inteira. Nós trabalhamos a costura deste lado, damos a volta e chegamos aqui novamente na base da manga. Agora nós vamos seguir fechando até o final. Quando nós chegarmos aqui, não precisa cortar o fio, já vamos fazer o acabamento. Então, ó, estamos aqui no cantinho, puxo o fio no outro cantinho, de um lado, passo por dentro. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, 2 correntes, prendo de um lado do ponto com o outro, mantendo a sequência para ficar certinho. 2 de um lado e do outro, prendo 2 correntes de um lado e do outro, continue até chegar no fim. Fizemos a costura até o cantinho. Agora, viro para o direito desta maneira, faço 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, na base, ó, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto, prendo na alcinha com ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, no ponto baixo que prendeu o grupinho anterior, um ponto alto, 2, prendo a frente com ponto baixo. Este acabamento ele é comum para toda a peça, parte inferior e decote. Nós vamos trabalhar o mesmo. Isso aqui, na manguinha, você tem que virar a manga desse jeito para você ficar trabalhando no direito. Porque se você seguir aqui, você vai ficar no avesso. Então, por isso que a gente faz desta maneira. 1, 2. Prendo a frente com ponto baixo. E continue. Nós vamos trabalhar desta maneira até o final. Sempre prenda no ponto baixo anterior e faça um novo grupinho. Com os 2 pontos, prendo a frente com ponto baixo, continuo. 3 no ponto baixo, um ponto alto, 2 e a frente prendo com ponto baixo novamente. Chegamos ao final, o último grupinho, na base do primeiro introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo, laço, passo por dentro, ó, já cortei o meu fio e aqui nós vamos arrematar aqui do lado do avesso. Esse acabamento é livre, se você quiser fazer outro a seu gosto, fique à vontade. Pode ser feito qualquer tipo de acabamento. Esconda bem o fio e corte rente.
Nossa blusa pronta vai ficar assim.